ar. Mais vida no ar. Agora, a Rádio Voz Amiga passa a apresentar Entrevista com os Candidatos, Eleições 2022. Rádio Voz Amiga, uma rádio imparcial, apartidária e democrática. Eleições 2022 passam por aqui. Rádio Voz Amiga. Muito boa noite, amigo ouvinte, 19 horas e 10 minutos aqui na capital do Mato Grosso do Sul, 20 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Começando aí as nossas entrevistas aqui, primeira entrevista dessa nova jornada aí, agora entrevistando os candidatos. Nós entrevistamos aí na trajetória passada aí os pré-candidatos, agora já homologado tudo pelo TRE, nós estaremos iniciando as entrevistas, entrevistando os candidatos, tanto o candidato a deputado estadual, federal, senado, os candidatos que quiserem estar vindo aqui. Como disse na vinheta de abertura aí, a Rádio Voz Amiga é uma rádio apartidária, democrática e imparcial, que nós abrimos espaço aí para todos os partidos e todos os candidatos que queiram estar vindo aqui trazer os seus ideais, as suas propostas para a nossa comunidade. E hoje, quem nós estaremos entrevistando, ouvindo sobre as suas propostas, os seus projetos aí, é a candidata a deputada estadual Socorro Matos. Primeiro, antes de nós estarmos iniciando aqui, ela falando dos seus projetos, vamos cumprimentá-la aqui, vamos dar uma boa noite para os nossos ouvintes. Boa noite, candidata. Boa noite a todos. Chega só mais próximo. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo e todos. Muito boa noite. Então vamos iniciando aqui a nossa conversa, nosso bate-papo aqui com a candidata a deputada estadual Socorro Matos. Vamos falando primeiro sobre o projeto dela aqui para a área da saúde, né, candidata? Qual que é o projeto que a senhora tem aqui? Se a senhora tem algum projeto firmado aqui para passar para o nosso ouvinte, para a área da saúde aqui no Mato Grosso do Sul? Bom, primeiro é uma honra estar aqui, né, com vocês, falando da minha candidatura, falando dos nossos projetos e, acima de tudo, porque sou uma profissional de saúde, aposentada, funcionária pública da saúde. E para nós a saúde é a pasta mais importante do nosso estado, para a nossa população, para o nosso povo. E principalmente a defesa do SUS. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela oportunidade e também agradecer a todos que estão me ouvindo e dizer que o meu compromisso sempre foi saúde pública, até porque eu fundei o primeiro sindicato de saúde aqui em Mato Grosso do Sul, como profissional de saúde, que era o Sindsaúde. Para a gente, e para mim como candidata, é muito importante defender 100% a política pública do SUS. E a gente tem um projeto muito importante. Primeiro, nós queremos regionalizar, né, o Sistema Único de Saúde. A gente quer descentralizar e regionalizar. Como parlamentar, a minha preocupação é levar as unidades básicas de saúde para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Porque para que os atendimentos básicos de saúde sejam realmente diversificados e que não acumule fila, né? Não acumule as filas dentro do estado de Mato Grosso hoje. Hoje a gente sabe que falta ainda as unidades com os especialistas nas unidades básicas, o que leva a população a conflitos, né? A preocupação, principalmente. A gente precisa de pediatras para atender nossas crianças. A saúde da mulher é muito importante, a gente não tem hoje as unidades funcionando.
é um abandono total da rede pública de saúde. Nós estamos aí com vários representantes a candidatos ao governo, que já estão há muitos anos no governo, mas a questão da saúde ainda fica muito a desejar. Quer dizer, falta medicação, falta as cirurgias eletivas, que é outro grande problema. Então, para mim, enquanto representante de saúde, e o meu compromisso como parlamentar, primeiro, é fiscalizar o dinheiro público de saúde, é descentralizar o sistema e regionalizar as áreas específicas, as unidades com atendimentos com especialistas. 19h15, os nossos ouvintes aqui estão reclamando que o som está um pouco baixo. Deixa eu só puxar o microfone um pouquinho da candidata aqui e eu já volto para você. Isso, agora vamos continuando aqui. A candidata falou aqui sobre os projetos para a área da saúde. Tava um pouco baixo, mas deu para entender, mas estava um pouco baixo só, e agora a gente trouxe um pouquinho mais próximo o microfone. Eu peço por gentileza que a candidata fale um pouquinho mais próximo do microfone aí, para dar uma audição para o nosso ouvinte que está do outro lado aí, ouvir com clareza os projetos da candidata. Qual que é os projetos da senhora para a área da educação? Haja visto que nós ficamos aí com 2 anos e pouco, já 3 anos de pandemia, né? Então, uma das áreas aí que eu costumo falar aí com os pré-candidatos antes e agora com os candidatos, as duas áreas que foram que foram mais prejudicadas foi a área da saúde e educação, né? E qual que é o projeto que a senhora tem para a área da educação aqui no Mato Grosso do Sul? A educação para a gente sempre foi o ponto mais importante da nossa sociedade. A gente tem as nossas pastas, a prioridade política para nós é saúde e educação. Porque, na verdade, o artigo 5º da Constituição, ele deixa muito claro para a gente a importância das políticas públicas, e dentro dele tem todo um processo muito importante que é o nosso direito. O direito com as políticas públicas, que até hoje a gente não tem isso. Do ponto de vista, na prática, não acontece como a gente deseja. De um lado tem os parlamentares, os governadores que ficam por anos, né? Ficam por anos dentro do governo, mas deixa muito a desejar essa questão da educação. Para nós, a educação ela começa já na creche, né? No ensino ali onde a criança está, e para se socializar, para ter a sua vida social, para conviver socialmente e para divergir e ter essa pluralidade, né? Desde cedo, com a educação, com as diferenças também de toda uma sociedade. Independente se essa mãe trabalha ou não, a educação da criança, ela permite a socialização da criança integral, já muito cedo. Isso é muito importante para o desenvolvimento dela na educação e no aprendizado. E se ela não tem isso, ela não vai ter como desenvolver bem essa parte tão importante, que é a parte do ensino fundamental e o ensino base, né? Então, para nós, a educação é fundamental, mas não só a educação ser fundamental, mas também o salário dos professores. Nós temos grandes problemas aí hoje com o salário dos professores e o salário também dos profissionais de saúde. E eu, como parlamentar, né, que vejo muito isso e me preocupo com isso, é um compromisso que a gente tem para constituir isso também, não sozinha, mas com a população. Eu acho que é muito importante a participação popular. E dentro da minha área que eu vou atuar, eu quero fazer uma participação como parlamentar. A minha participação parlamentar vai ser a participação popular, com a participação popular. 19h18, você que está ouvindo a nossa programação, você que chegou agora na audiência, nós estamos ao vivo conversando com os candidatos a deputado estadual, federal, senado, os candidatos que queiram estar vindo aqui trazer as suas propostas, os seus projetos aqui para os ouvintes da Rádio Voz Amiga. E hoje estou conversando com a candidata a deputada estadual, Socorro Matos. Ela já falou do projeto dela para a área da saúde e educação. E lembrando que você também, que está nos vendo pelo YouTube, que nós estamos gravando, depois nós estaremos disponibilizando esse vídeo na íntegra
no nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. A senhora tem um projeto específico para a área de moradias, para as pessoas carentes, para as pessoas em estado de vulnerabilidade? A gente, dentro do processo, como eu já falei, uma das coisas que mais me preocupa, e sempre me preocupou, porque eu também não tinha, é a moradia, né? Eu fiz uma inscrição por 30 anos e eu nunca tive essa casa, que é a política pública de infraestrutura urbana, né? Dentro desse artigo 5º, a habitação, a saúde, a educação é prioridade, ela é fundamental, né? Ela tem que acontecer, e a gente vê que por sucessivos anos de governo, dos mesmos, isso não acontece. O déficit habitacional ainda é muito grande. E dentro dessa proposta, a casa não é um sorteio, né? As pessoas fazem sua inscrição, aí fica na discussão, na espera de um sorteio. A casa é um direito que as pessoas têm. Porque se você não tem casa, você não tem dignidade. E a minha preocupação hoje, o meu compromisso com essa questão de habitação, é para as mães solos também. Hoje a maioria das mulheres são mães, são chefes de família, e elas não têm, né, uma casa para morar, e o aluguel é muito caro. E o salário também não atinge, né, essa condição de vida para que ela tenha esse espaço e esse poder econômico para ter a sua casa e para pagar o seu aluguel. E essas mulheres precisam estar protegidas com seus filhos dentro dos lares. E também as pessoas que estão morando nas ruas. A gente não quer viver mais numa sociedade onde as pessoas não têm habitação, não têm onde morar. Né, tendo visto que o Brasil hoje, a gente está vendo aí, né, milhões de brasileiros nas ruas. É o caso de São Paulo. Então a gente não quer que esse estado tão rico viva essa condição onde as pessoas já estão morando nas ruas. Eu, por exemplo, moro na Moreninha, já vejo pessoas ali no meu bairro morando na rua. Certo. E na área de segurança pública, não só aqui para Campo Grande, né, que nós vemos, ouvimos e presenciamos, até presenciamos também, muitos crimes, assaltos aqui na capital, no interior. A senhora tem algum projeto, algo aí para estar conversando com os futuros candidatos, caso a senhora for eleita, com os futuros candidatos, ou com os futuros deputados estaduais, para estar fazendo algum tipo de projeto para a segurança pública? A segurança pública, no meu ponto de vista, sempre foi muito ausente, né, do ponto de vista efetivo na nossa sociedade. Você não vê a polícia, por exemplo, cuidando da cidade, nos bairros. A gente ainda tem um número muito grande de violência contra a mulher. E isso me preocupa muito, porque para a gente proteger essa mulher que está sendo violada lá no bairro, final de semana, às vezes o marido bebe, tem algum desentendimento, até mesmo com o namorado, a gente precisa ter uma segurança pública que proteja a mulher, né, e a criança e a família dessa violência que a gente tem. A gente tem noticiado aqui em Campo Grande o maior índice de violência contra a mulher, e a gente não tem uma política pública que proteja essa mulher com a inteligência que nós precisamos ter. Nós precisamos ter uma polícia pública que cuide das mulheres, né, a segurança dela, e que tenha também um método de inteligência para protegê-la imediatamente com dispositivos tecnológicos, para que ela seja protegida no momento em que ela está sendo agredida ou que ela está sendo ameaçada, porque apesar de ter ainda essa questão da pessoa, esse distanciamento, né, da pessoa que agride a mulher, a gente sabe que isso ainda em Campo Grande não tem efetivamente essa proteção. E para mim, a nossa cidade hoje tem que proteger a nossa população, que a maioria delas são as mulheres. E a gente se sente muito ameaçada, inseguras, para ir para o trabalho, para voltar para casa, porque às vezes essas mulheres moram longe, moram em bairros e chegam tarde em casa. Então eu acho que essa segurança pública, ela tem que ser preparada, acima de tudo, para proteger a maior parte da população desse estado, que é a população feminina. Olha, estou conversando aqui com a candidata a deputada estadual Socorro Matos. Ela está passando as suas pautas, os seus projetos, aí, as suas bandeiras de defesa aqui na Rádio Voz Amiga para você, amigo ouvinte. Também depois nós estaremos disponibilizando
essa entrevista no nosso canal, o canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Você que está acompanhando agora pelo canal da Rádio Voz Amiga no YouTube, não se esqueça, se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, dê seu like aí, compartilha, deixa seu comentário. E se tiver perguntas também, pode fazer perguntas aí para a candidata também. A senhora tem algum projeto para a área de emprego e empreendedorismo? Haja visto que muitas pessoas, em virtude da pandemia, ficaram desempregadas, também em virtude da pandemia, ficaram desempregadas, e também muitas pessoas, em virtude da pandemia, viraram empreendedores, né? Mas a senhora acha que talvez falta alguma política de incentivo para empregos, para empreendedorismo? Bom, essa pergunta eu acho engraçada porque assim, a gente sempre fala assim, o executivo, que é o governo, ele tem que propor uma política econômica de desenvolvimento urbano e que gere emprego para a população, sem dúvida. Mas eu, como parlamentar, eu posso fazer um projeto de lei incentivando a criação de empregos, né? Eu acho que isso é fundamental no nosso estado hoje e no meu ponto de vista, eu acho que a industrialização do estado de Mato Grosso do Sul hoje é muito importante para gerar empregos. Nós precisamos ter a industrialização, por exemplo, de alimentos, de frutas, de uma série de coisas que ainda são importadas nesse estado. E nós precisamos de um estado rico como esse, e isso faz um déficit muito grande na economia do país, do estado, e isso acontecendo vai gerar mais emprego. Então, no meu ponto de vista, eu quero falar com empresários, eu quero propor à casa, né, a Assembleia Legislativa, um incentivo ao desenvolvimento industrial da cidade, que seria talvez em habitação, em indústrias, né, uma série de projetos importantes nessa área, trazer atrativo para empresários, para gerar mais emprego para os jovens, inclusive. Eu acho que a juventude hoje aí, ela tem se formado e ela não tem uma política específica para esses jovens também. Você vê, o jovem estuda muito em áreas técnicas, em formações de nível superior, e se vê hoje desempregados e desanimados também num estado tão rico. Eu acho que a gente tem que ter essas preocupações de gerar emprego para os trabalhadores na área da indústria, né, na industrialização do estado, mas também para os jovens ter uma política ou uma secretaria de incentivo à juventude. Eu acho isso muito importante. Nós estamos aqui conversando com a candidata a deputada estadual Socorro Matos. Olha, ela já algumas pautas aqui que ela passou aqui, que ela falou aqui a respeito do seu projeto não digo de governo, né, caso ela for eleita a deputada estadual, os projetos para a área da saúde, educação, segurança pública, também emprego, empreendedorismo, também se a senhora tem algum projeto para a área de transporte, a área de transporte urbano aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, todo o MS também, né? Campo Grande eu falo em virtude aqui do nosso consórcio Guaicurus, né? Se a senhora tem algo aí para viabilizar, para talvez conversar com a questão do consórcio Guaicurus para dar uma melhoria para os usuários, e na questão do Mato Grosso do Sul, questão de transporte para o Mato Grosso do Sul. O transporte sempre foi um grande problema no estado, né? Acho que o transporte público, eu defendo as estatais, né? Eu defendo um estado em que as políticas públicas sejam de fato públicas, de qualidade e de preço justo. Eu acho que o nosso transporte é um dos piores que nós temos em Mato Grosso do Sul. É um transporte que não contempla a necessidade da nossa sociedade, é muito caro, e até porque a maioria que pega o transporte são as mulheres. Nós temos uma população de mulheres que trabalham. Essas mulheres moram em periferia, como eu moro também, longe. Eu, particularmente, trabalhei a vida inteira dentro do ônibus, criei meus filhos dentro do ônibus, e eu sei perfeitamente a dificuldade do nosso transporte, principalmente quando ela mora bem longe, que tem que acordar muito cedo, né? Muitas vezes essas mulheres estão sozinhas no ponto do ônibus, e o ônibus lotado e muito caro. Então, acho que tem que ter um transporte de qualidade, estatal e de preço justo. Porque, inclusive, o transporte, quando você privatiza todas as empresas estatais, esse recurso não entra
pro cofre público, né? Fica na mão do empresário. Tem um outro problema para a gente resolver. E encarecendo, e quem paga tudo é o trabalhador, e essa grande parcela de trabalhadores são mulheres, quem paga o transporte público, e não tem a qualidade devida. Eu acho que a gente tem que se organizar. A minha política vai ser uma política nas periferias. Meu projeto é um projeto com a participação do povo, com a participação popular. Porque eu acho que assim as pessoas, a gente faz o melhor juntos e construímos juntos as pautas que nós queremos, né, que esse Estado aqui realmente seja um Estado que represente os nossos interesses coletivos. Certo. Quais são as bandeiras de defesa que a senhora vai estar trabalhando caso a senhora for eleita? Sem dúvida, gente, a minha defesa, as minhas bandeiras são assim, em primeiro lugar, fiscalizar dinheiro público. Eu acho que o dinheiro público é uma coisa que a gente tem que cuidar muito bem disso. Segundo, ouvir mais a população para melhor fazer, né? Acho que a gente tem que se organizar. Eu vou estar nas periferias, conversando com a população, com as mães, com os jovens, para ouvir quais são as demandas mais importantes da cidade, dos bairros, para melhor fazer. Porque não dá para você chegar assim no governo e falar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, né? Eu acho que você tem que ouvir, você tem que saber como é que está a casa e com a sociedade você implementar o melhor. Eu acho que esse é o melhor caminho. E a minha participação dentro da Assembleia, como parlamentar, será uma participação popular com o povo. Sou uma nordestina, sei muito bem a realidade que eu vivo também aqui. Fui faxineira, fui doméstica, fui mãe solo, sou negra e a gente quer muito construir essa pauta e dizer para quem estiver me ouvindo, se alguém tiver alguma pergunta, alguma mãe, algum jovem, alguma mãe solo, algum trabalhador, estou aqui para junto ouvir e propor, né, o que eu penso e junto com eles cobrar o que é certo, né, que é o nosso direito, que é a casa da lei. Se a gente não fizer isso, não está cumprindo o nosso dever. Certo? Estamos conversando aqui com a candidata a deputada estadual Socorro Matos, ela que tá explanando aí para o nosso ouvinte aí as suas propostas aí, ó, para a área da saúde. Já disse aqui a área da saúde. Depois, caso você chegou agora, depois você pode acompanhar na íntegra todas essas propostas ali no nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Ela já falou sobre saúde, as propostas dela para saúde, educação, segurança pública, transporte, emprego e também empreendedorismo. E também acabou de falar aqui a respeito das bandeiras de defesa dela. Algo mais aí que a senhora queira acrescentar? Algum projeto que talvez nós passamos aqui despercebido e eu não perguntei para a senhora e a senhora quer enfatizar aí para o nosso ouvinte? Eu quero muito falar hoje com as empregadas domésticas, né? Eu acho que a gente precisa muito valorizar a nossa categoria, os trabalhadores também, como sindicalista, como mulher negra. As minhas preocupações sempre em ouvir as mães solos, para que juntas a gente possa implementar, né, essa segurança a elas. Porque dentro dessa... Inclusive a questão da maternidade, uma coisa que eu queria falar que eu já estava esquecendo, a gravidez dessas mulheres negras. Muitas vezes a gente tem visto aí que muitas têm morrido, né, dentro dos hospitais, porque existe também uma política agressiva, né, na maternidade. Então a gente quer discutir essa segurança de nossas mulheres na maternidade, principalmente as negras, e também da saúde das mulheres. Eu acho que as mulheres hoje precisam ter seus preventivos. A gente vê hoje o quanto que demora para fazer um preventivo, uma mamografia, e isso realmente, as nossas mulheres estão morrendo. E isso porque a gente tem hoje dentro da Assembleia dois médicos, nós temos secretários que são médicos, então a gente precisa começar a se preocupar e cobrar que a vida de nossas mulheres em relação à saúde delas sejam bem cuidadas e que em tudo que a gente fizer possamos estar juntas para debater com a comunidade. Estou aberta. Eu acho que o representante político, ele tem que ouvir a população, eles têm que estar nas periferias, ouvindo os problemas, as demandas e contribuindo junto e fazendo junto o que é melhor para o nosso povo. Esse é o nosso papel.
Certo, eu conversei aqui com a candidata a deputada estadual Socorro Matos. Eu vou passar mais uma vez o microfone para ela, algo mais aí que ela queira acrescentar para o nosso ouvinte, ou fazer os seus agradecimentos, agradecer o nosso ouvinte, as pessoas que estiveram acompanhando ao vivo aqui, você que está nos ouvindo, caso como a candidata disse, né, você tiver perguntas aí, pode mandar aqui as perguntas para nós, e também depois, se você estiver assistindo aí pelo YouTube, pode mandar suas perguntas ali no canal. Manda a pergunta que a candidata vai estar vendo lá e vai estar, com certeza, vai estar respondendo, vai estar alinhando as respostas também. Então, eu passo mais uma vez os microfones aqui da Rádio Voz Amiga para a senhora, candidata Socorro Matos, para a senhora fazer as considerações, o agradecimento, ou queira também acrescentar algo mais aí para o nosso ouvinte. Eu queria acrescentar uma coisa muito importante, que o estado de Mato Grosso do Sul é um estado rico, né? Eu, enquanto parlamentar, eu quero fazer uma PL, projeto de lei, para melhorar o salário mínimo. O estado de São Paulo hoje ele tem um salário bem maior do que outras regiões do Brasil. Eu acho que a gente precisa valorizar o trabalhador. Ele não pode ter dignidade se ele ganha um salário de R$ 1.200 ou de R$ 1.300. Nós precisamos pensar que nossas mulheres são as maiores chefes de família, são as que mais trabalham, né, os trabalhadores também. Então, uma das minhas propostas é discutir um salário, um projeto de lei que melhore, que dignifique o salário, né, que de fato as pessoas possam viver com dignidade. Porque não dá mais para a gente discutir assistencialismo dentro da nossa política. E um estado rico como esse. Então, a gente tem que começar a pensar no salário digno aos nossos trabalhadores. Eu, enquanto menina negra, pobre, enfim, eu acho que falar de miséria e falar de fome é generalizar uma política que a gente está vendo aí hoje. Todo mundo falando da fome, abraçando os negros, beijando, tudo isso, mas não muda, né? Na prática, essa política da dignidade da nossa sociedade não muda. E um dos meus compromissos é começar a defender um salário mínimo diferenciado para Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem condições de fazer isso, e os empresários muito ricos também, a gente precisa valorizar a população que trabalha. Chefes de família, mulheres e trabalhadores, eu acho que a gente tem que ver isso. Certo, eu agradeço a candidata aqui que gentilmente veio trazer as suas propostas, os seus ideais aqui, os seus projetos aqui para os ouvintes da Rádio Voz Amiga. Essa entrevista, como eu disse, está para você que está nos vendo aqui pelo canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Talvez você está ao vivo aqui agora, talvez você está assistindo pelo nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Eu quero passar para a senhora o microfone mais uma vez, para a senhora falar para o nosso ouvinte, direcionar algo aí para o eleitor da senhora, direcionar alguma palavra aí pro eleitor da senhora, fazer algum chamativo aí. Bom, boa noite a vocês que estão me ouvindo. Hoje eu quero falar com você. Só se aproxima bem, senhora. Hoje eu quero falar com você, dona de casa, você que está aí do outro lado, você que está aí. Eu moro na Moreninha, sou uma trabalhadora, sou uma mulher negra. Eu quero falar com você. Eu também já fui empregada, mãe solo, enfim. Quero falar com você, trabalhadora, trabalhador. Em qualquer canto que você estiver agora, em Campo Grande, é com você que eu quero pedir o voto. Quero pedir o voto das mulheres trabalhadoras. Quero pedir o voto da mulher negra, dos trabalhadores, dos jovens. Eu quero ser uma renovação no estado de Mato Grosso do Sul. O meu compromisso é com você. É com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com as mulheres e com a juventude. Com esse estado. Meu nome é Socorro Matos. O meu número é 65160. Eu peço aí a você o voto para que juntos e juntas possamos fazer e renovar a Assembleia Legislativa com a participação das mulheres negras. Eu estou pronta para assumir o meu compromisso com você que está aí dizendo que é tudo igual, que está cansada. Mas eu estou pronta para assumir essa função e dizer que não é igual, para fazer toda a diferença na Assembleia Legislativa no dia 2 de outubro de 1922. Não,
De 2022. De 2022. 2023, né? 2023, 2023. Ó, agradeço a candidata mais uma vez, agradeço a você, ouvinte, que esteve até esse exato momento nos ouvindo, agradeço a você que está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de ativar o sininho, de compartilhar também para os seus amigos, para trazer, como eu falo sempre aqui, né? A Rádio Voz Amiga é uma rádio imparcial, apartidária e democrática. Nós trazemos aí informação para o nosso ouvinte, e você que talvez está nos ouvindo aí e tem um candidato aí na sua região, no seu bairro e quer que ele venha aqui trazer as propostas dele, pode pedir para que a assessoria dele entre em contato conosco, que nós estaremos agendando. Mais uma vez agradeço e até uma outra oportunidade. Rádio Voz Amiga, uma rádio imparcial, apartidária e democrática. Eleições 2022 passam por aqui. Rádio Voz Amiga.